Você já deve ter ouvido ditado: em casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Não digo que tá faltando pão na casa do petismo, mas o fato é, conforme a fartura, a bonança de intenções de voto nas pesquisas diminui, eles começam a brigar entre si e o clima de grande harmonia, de festa, né? Um grande concerto de Pablo Vittar, com abertura de Anitta, com participação de globais, vai ficando um pouco na bad. Felipe Neto é cancelado pela militância do PT e não entende exatamente como aconteceu, ficou bravinho, né? Pesquisa vem, clima fica pesado, e a turma deles, os comentaristas, começam a tentar arranjar pequenas razões e subterfúgios para justificar algo que na cabeça deles era certo, que era a vitória do Lula no primeiro turno. O lance, meus amigos, é que saiu a Datafolha ontem e ela foi totalmente oposta àquilo que esses analistas diziam. Falaram que, por exemplo, o Bolsonaro ia cair e que o Bolsonaro não sequer deveria participar mais dos debates. O que a gente viu é, ainda que o Bolsonaro ficou estagnado no primeiro turno, ele cresceu no segundo turno. Falaram que o Lula foi muito bem, que nas pesquisas quali o Lula voou. Mentira, o Lula foi o grande derrotado dessa última pesquisa e qualquer pessoa com 2 neurônios e que não é, vamos dizer assim, influenciado pela leitura de jogo do Felipe Neto ou dos jornalistas profissionais, sabe que o Lula era um homem senil e que mandou muito mal no debate, ok? Terceira coisa, tá? Essa foi um acertozinho dessa turma. Simone Tebet cresce e assume um espaço de algum protagonismo na eleição, mesmo falando só bobajada. É disso que eu vou tratar aqui no vídeo. Antes de começar, só lembrando, galera, vamos ter o congresso do MBL, tá? É o sétimo congresso do MBL. Vai ser maravilhoso, é o maior evento político do ano. Vou rolar nos dias 4 e 5 de novembro e os ingressos já estão abertos. Já compra o ingresso, compra mesmo, compra logo, porque vai esgotar rápido. E outra coisa, muita gente já precisa reservar hotel, reservar passagem de busão, de carro, bônus, blá blá blá. Então, já corra com isso, aguardo você no evento, vai ser fabuloso. Vambora. Galera, saiu a Datafolha e como vocês podem ver aí na tela, tá? A diferença do Lula para os demais candidatos diminuiu. E primeiro a gente tem que analisar, quando você vai entender primeiro turno, disso. Ainda que o Lula tenha caído um pouco e o Bolsonaro se manteve igual, a ideia de que o Lula venceria com os votos válidos já no primeiro turno, essa ideia está morrendo e a tendência de queda do Lula mostra que não haverá vitória do Lula no primeiro turno nestas eleições. Né? Mas o Lula pode mudar tudo no próximo debate, nas propagandas, na TV? Eu acho que não, cara. Eu acho que o antipetismo vem despertando e o Lula cai. E você quer sintoma maior de que o antipetismo desperta? Simplesmente em São Paulo, o principal colégio eleitoral do Brasil, em que Lula ainda lidera, Haddad, que é seu candidato, viu sua vantagem para o segundo colocado nas pesquisas, que é o Tarcísio, 8 pontos. 8 pontos. Simone Tebet, né, que pega essa avenida aberta da terceira via, no estado de São Paulo subiu para 7 pontos de intenção de voto, demonstrando que as pessoas simplesmente estavam procurando alguém que soasse mais ou menos normal para poder votar, tá? Mesmo, eu vou te falar, mesmo ela falando uma pá de bosta, e eu nem achei que o desempenho dela no debate foi grande coisa. O lance, galera, né, que a pesquisa demonstra, é que o antipetismo, que é latente e que estava quieto, muito devido ao fato do Bolsonaro ser um presidente horrível, ele começa a sair, ele começa a emergir, ele vai saindo das profundezas, do silêncio das pessoas, e ele começa a ir pra rua, e aí o petista começa a ver que, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É o que vocês estão vendo aí. Quando a gente olha no segundo turno, e eles fizeram essa sondagem, Lula versus Bolsonaro no segundo turno, o que nós temos é uma constante tendência de queda do Lula e uma constante tendência de subida do Bolsonaro. E aí, quando a gente olha também que no primeiro turno, o Ciro foi de 7 para 9 e a Tebet foi de 1 para 5, e aí a Sonic, lá do UB, e o rapaz do Novo foram cada um para 1%, o que a gente tem são 16% das intenções de voto já com a dita terceira via. Isso fora os votos que o Bolsonaro tem. Então, o Bolsonaro rejeitado não se aproveita do aumento da rejeição do Lula, e aí as intenções de voto elas vão se distribuindo, elas vão se pulverizando com os candidatos que estão abaixo dele. Fosse Bolsonaro um presidente, fosse ele um bom presidente, assim, não tô falando um presidente brilhante, um presidente ok, o Bolsonaro venceria essas eleições. Tá? Não tivesse feito tanta merda, não tivesse entregado a crise e entregou, não tivesse destruído o Brasil fazendo essa venda que ele fez pro Centrão, tá? Ele teria uma posição favorável para vencer. Como é tão ruim, as pessoas procuram voto no Ciro e na Simone Tablet pra ter algum grau de esperança. Situação
horrorosa nossa, de brasileiro, gente pagador de conta, gente pagador de imposto, em saber que é isso, o destino é esse, né? Nem as opções da terceira via servem, mas as pessoas vão tentando se agarrar a qualquer fio de esperança que surge. Como o PT vai lidar com este cenário, né? Vejam, pro Lula, o cenário ainda é confortável. Porque como é apenas o Bolsonaro que vai ao segundo turno, e assim, é quase impossível alguém ir lá pra casa dos 30% e tirar o Bolsonaro do segundo turno, o PT vai enfrentar um cara que é muito rejeitado. E o Lula, como eu disse, ele tem uma espécie de bolsão, um seguro de votos, que é a candidatura do Ciro. O segundo voto do eleitor do Ciro, em grande medida, é do Lula. Portanto, o Lula aumenta bastante suas intenções de voto. Você vê que ele chegou a ter 58% das intenções de voto para o segundo turno e foi para 53%. Está caindo. O problema é que o Bolsonaro, nessa subida que ele está tendo, ele ainda está em 38%. É muito distante. É uma diferença grotesca, são 15 pontos percentuais de diferença que o Bolsonaro precisaria arrancar do Lula. Como é que ele arrancaria do Lula? Né? Há um plano da parte do Bolsonaro de contar com o apoio dos governadores no segundo turno, e aí os governadores entregarem para o Bolsonaro uma máquina, e essa máquina toda em conjunto com o Bolsonaro ser capaz de virar. Lembrando, o Bolsonaro precisa, na verdade, virar, se ele está 15 pontos atrás, ele precisa virar 8 pontos. Né? 8 pontos dele. Ele tirou 8 pontos do Lula, o Lula cai de 53 para 45 e o Bolsonaro sobe para 46, sai de 38 e vai para 46. É mais ou menos esse o jogo que o Bolsonaro precisa fazer, né? Roubar, através dos governadores, através da máquina estruturada, os votos que seriam do Lula para o segundo turno. Mas as coisas não são tão lineares e nesse ponto há um drama a ser encarado pela turma vermelha, a turma do petismo, que é o fato deles não saberem lidar bem com a pressão e com os fatos que estão dados aí. E quais são os fatos? O Lula é um candidato muito ruim, vai ter muito debate daqui até as eleições. De agora em diante, o Lula não vai poder fugir dos debates e, mais do que isso, o Lula vai ter que encarar seus próprios dramas, essa senilidade dele e os adversários que, farejaram o cheiro de sangue. Não há razão pro Bolsonaro não ir ao debate e não chapuletar de novo Lula. Não tem razão para isso. Mesma coisa os demais candidatos. Se eles irem lá chapoletando seu respectivo candidato, em especial o Lula e o Bolsonaro, mas eles vão também ter que bater no Lula, o Lula vai perdendo voto. Lembrando, conforme o Lula perde voto, esses votos também vão para esses candidatos. Um exemplo, a Simone Tablet sabe que não vai pro segundo turno. Só uma ponta, tá? Eu sei que é tablet, mas eu falo tablet que é mais engraçado. Ela sabe que não vai pro segundo turno. Só que ela ter uma boa intenção de voto no primeiro turno ajuda os candidatos a deputado federal do partido dela, que é o MDB. Portanto, facilita a vida do partido. Então, pra ela é bom, pra ela é franco atiradora. O Ciro Gomes, em grande medida, também, pra fazer bancada pro PDT. Mesma coisa pro cara do Novo, a Sony. Todos eles vão ficar de olho nisso e os partidos vão trabalhar pra que isso ocorra. Acontecendo dessa maneira, a sangria ao Lula vai aumentar. Influenciadores vão ficar reclamando e vai começar aquele chororô. Eles que estavam com aquela soberba, né? Nós já vencemos as eleições, vão ter que começar a encarar isso. E aí, meus amigos, eu volto a falar. A esquerda, em grande medida, essa esquerda moderninha, essa esquerda de Twitter, não sabe lidar com a pressão que vem aí. Vão ter que encarar os próprios monstros e prevejo chuvas e trovoadas pro lado deles. Tá legal? Essa Datafolha foi bem interessante. Já está modificando o jogo já está ficando diferente e vamos ver o que vai rolar. Tá legal? Este foi meu recado. Beijos e abraços para todos vocês.